Bom dia, boa tarde, boa noite, família, como é que vocês estão? Felps aqui na área, faz um tempinho que eu não apareço. Primeiro conteúdo aqui do ano. Confesso que eu não elaborei exatamente um tema, mas eu já estava pensando aí o que eu poderia trazer para a gente como conteúdo para esse ano. E, bom, basicamente não tem muito segredo, eu vou falar um pouco aqui sobre a nossa dinâmica nesse ano, o que a gente está buscando, qual que é o objetivo na comunidade, ali com a galera, tá? E é isso. Primeiramente, vou falar aqui do meu acesso do Linktree, que eu sempre falo para vocês. Aqui você consegue chegar até mim, chegar até a comunidade, chegar até todo esse network, tá? Aqui são os links para acesso. Então aqui você tem acesso ao Telegram para poder mandar uma mensagem lá. Acesso à comunidade, caso você não tem o Discord ainda, mas quer um pouquinho de instruções e precisa falar no Telegram, tem o Telegram. Mas se você tiver o Discord, quiser falar direto lá, também dá, tá? Eu vou colocar aqui e mostrar para vocês. Cadê o Discord? Chat visitante, tá? Você consegue vir no chat visitante, falar com a gente através desse link. Você vai ser encaminhado para o chat visitante, no chat visitante, igual todos quando chegam aqui. Às vezes a galerinha vem fazer graça, vem mostrar algumas coisas aqui, mas você também consegue, tá? Vir se comunicar com a gente, falar comigo, falar com os administradores da FML e também o canal no YouTube, que se você já está aqui no YouTube, você obviamente não vai precisar, mas caso seu amiguinho, sua amiguinha que esteja precisando aí de um conteúdo de ponta, tá? Fino do fino, também tem como ser encaminhado ao nosso perfil oficial da FML, tá? O Instagram da FML lá, você também consegue chegar aos outros traders e participantes da comunidade, mas para também entrar em contato também tem. E o nosso e-mail, caso você queira fazer alguma parceria, alguma mentoria, algum tipo de investimento, né? Você pode vir e entrar em contato de forma mais formal aí via e-mail, fechou? Então é isso, vamos pro vídeo. Eu vou, cara, na prática aqui, no ao vivo, na hora, não elaborei muito, vou só mostrar aqui, falar um pouco com vocês, e é isso, tá? Hoje eu parei aqui para olhar um pouco as notícias. Essa semana não foi uma semana tão quente assim, ela foi um pouquinho mais fria, é, não teve tantas novidades, mas bacana, legal, tá? Vamos lá. Estou aqui no TradeView. Estou nessa operação, provavelmente vai me tirar no zero. Acabei de colocar no zero. Pela estrutura, né? Eu coloco movimento na maioria das vezes o meu stop para o 0 a 0. Deixa eu colocar aqui, ó, mostrar para vocês a ordem, tá? Na maioria das vezes, estruturalmente eu movimento o meu stop loss, tá? Ou quando eu tenho entrada de momento. Então, tô nessa trade aqui, operação de hoje, mas não vai ser o foco. Tá com o alarmezinho, se tocar o alarmezinho, sair no 0 a 0. Vamos lá. Primeiro, por que eu demorei? Por que faltou um pouco aí de conteúdos no final do ano, no começo desse ano, aqui no canal da FML, coisas do tipo, né? Por que faltou a interação em si com vocês? Seguinte, a gente está trabalhando e focando num projeto um pouco diferente do que a gente tem no mercado, do que a gente vê aí de conteúdo. E esse projeto, ele tem que ser bem feito, tá? Então, bem feito para que dê certo, para que ele fique legal de ser apresentado, para que ele fique rentável para todos que participam e também que através dele eu consiga gerar mais oportunidades para quem me acompanha, para quem está junto no dia a dia ali com a FML. Então, por conta disso, eu acabei focando um pouco menos na criação de conteúdos, tá? Comecei a focar mais nesse projeto, passei a dar mais atenção e prioridade nesse projeto. Até por conta disso, eu estava com na mente até em parar um pouco com mentorias, que vocês sabem, não é o meu objetivo, o meu foco. Na maioria das vezes deixa eu fechar aqui a música, porque eu não sei se está alto. Na maioria das vezes
eu faço a mentoria para poder ajudar aqueles que me acompanham, para poder agregar algo na vida daqueles que passam, né? Alguns são momentâneos, outros ficam, a maioria, graças a Deus, fica. É, e por conta disso, até por conta do projeto, eu estava pensando em dar uma pausa com as mentorias. Anunciei, tanto que eu não fiz, não falei sobre esse tempo todo por conta do projeto. Então, a prioridade está sendo de fato o projeto, tá? Está sendo algo que eu estou dando mais atenção, mais prioridade. Então, assim, a geração de conteúdos vai ficar numa frequência menor? Não, não vai, mas também não vai ficar tanta frequência assim igual estava antes, né? Antes eu lançava um conteúdo por semana, não que, pô, não vai acontecer esse ano. Vai acontecer muito, mas no quesito a frequência pode ser até às vezes um pouco menor, tá? O conteúdo também, o que eu bolei de estratégia para esse ano no conteúdo aqui no YouTube também vai ser diferente. Eu quero aprofundar, falar um pouco menos da parte teórica, tá? Isso não é por conta do que do quesito falar sobre trade, falar sobre o SMC ou coisa do tipo, mas no sentido de mostrar mais o operacional mesmo, na prática, tá? Na prática, como ele vai funcionar na prática. Então, os conteúdos que eu estou elaborando também para esse ano aqui no YouTube, ele vai ser mais para pessoas experientes, vamos dizer assim, né? Não vai ser tão educacional. Ele vai ser para abordar mais o resultado, mostrar e falar assim, ó, a gente opera, a gente vive do mercado, então é assim que a gente faz e é isso que eu vou mostrar, tá? No conteúdo teórico, pô, queria aprender um pouquinho melhor o conteúdo teórico, queria entender melhor o SMC, vai ter que participar da FML, vai ter que estar dentro da comunidade, vai ter que estar ali um pouquinho mais próximo, porque eu abordo mais esses conteúdos em live na comunidade, fechado lá com a galera, tá? Deixa eu até mostrar aqui para vocês entenderem. Quando vocês forem direcionados, vocês podem vir aqui no canal Regras, tá? No canal Regras a gente tem, tá carregando a imagenzinha, a gente tem aqui a taxa e pagamento e tem as regras, tá? Então aqui tá as regras e aqui tá a taxa. Hoje a FML, a comunidade, ela tem uma taxa única de R$ 100. Como que funciona? Você, a minha imagem não quer carregar? Que isso? Você vai chegar até nós e vai falar, pô, Fábio, quero entrar, quero participar da comunidade, como é que eu faço? Você vai chegar, né? Vai falar no chat e você será atendido. A taxa, ela tem um valor único de R$ 100, tá? É um valor único. Então você vai pagar uma vez, vai receber seu cargo e toda a comunidade aqui, ó, ela vai aparecer. Vou colocar mais a perspectiva, que foi de 2024. Esse ano a gente está colocando aqui em 2025. Mas eu não vou ficar dando muito spoiler das nossas coisas, porque se você quer ver, você tem que estar aqui dentro, tá? Mas tem aqui, assim que receber o cargo, toda a comunidade aparece, tá? Vamos colocar o seguinte, pô, paguei os R$ 100, tá? Aqui os R$ 100, recebi o cargo. É só isso? Não, não é só isso. O que eu vejo que é um diferencial muito grande aqui dentro da FML? Não falando da parte do mercado em si, nem do operacional, mas eu falo sobre ambiente. É a comunicação, tá? É uma coisa que a gente preza muito aqui dentro da comunidade, é a comunicação. Uma comunidade ativa, ó, tomamos B, okay? Uma comunidade ativa, ela faz muita diferença no nosso dia a dia, né? Você poder falar, você poder conversar com outras pessoas e essas pessoas estarem ativas no dia a dia ali acompanhando a sessão faz muita diferença de fato. Então, se você pagar a taxa e entrar na comunidade, você só precisa falar uma única vez no mês, tá? No intervalo de 30 dias, para o seu cargo ficar sendo renovado como a interação. Se você não fala, se você não interage uma única vez dentro de 30 dias, o boot vai identificar que a sua conta ela está inativa, tá? Ela não participa da comunidade. E aí ele vai remover o cargo. Para você ter o cargo de novo, você vai ter que pagar de novo, tá? Se você fala, você não perde o cargo. Obviamente, eu não aconselho que vocês fiquem sem falar, porque não é bom. Comunique.
troca um papo, tire suas dúvidas, igual eu sempre incentivo todo mundo a tirar suas dúvidas e faça, tá? O seu network, aproveite os ambientes que tem, os bons ambientes, obviamente, que tem por aí. No caso, aproveite a FML, que é a melhor que tem, e, e desfrute, tá? Pode ter certeza que se você está buscando melhorar o seu operacional, melhorar seus resultados, melhorar seu conhecimento, ampliar o seu network, a sua rede de contatos com pessoas, pode ter certeza que isso tudo dentro da FML vai potencializar, tá? A única coisa que você precisa fazer é interagir. Então, o que a gente preza muito dentro da comunidade é a interação, é o fato da gente conversar, é o fato da gente poder estar ativo ali, poder falar do mercado, no mercado no geral, tá? E coisas do tipo. Então, é assim que está funcionando hoje. As nossas lives também acontecem. Normalmente eu estou fazendo live na sessão, tá? Direto ali no mercado. A maioria dos membros hoje, eles não estão mais com as dificuldades de aprender o SMC. Já tem muitos traders ali dentro da comunidade que dominam o SMC, que já opera, já faz saque. Então eu vi que se eu ficasse muito ainda na parte teórica, talvez eu retardasse alguns processos, né, da maioria. Obviamente eu abordo sempre a parte conceitual, mas eu também tenho que dar ênfase e prioridade na parte da execução, do operacional em si, né, do vamos ver. Então, com isso, a gente está focando mais no quesito operar, o quesito estar na sessão, acompanhar a sessão junto, fazer as análises, né? A análise, no caso, que eu compartilho no meu Notion, tá? Aqui também, para você ter acesso, você tem que estar dentro da comunidade, você não paga, tá? Para ter acesso, eu aprovo assim que você consegue o acesso até o nosso Notion, eu faço aprovação gratuita e você tem acesso aos estudos. Por exemplo, eu vou pegar esse daqui, ó, GBP. No dia 17, fiz o forecast, tá? Então aqui está o forecast, aqui está a análise, a coleta, né, com imagens, a perspectiva no 15 minutos, vamos ver, perspectiva no 15 minutos, aqui está o end of day, que foi o que aconteceu, né, do que a gente tinha de perspectiva e do que a gente teve de entrega. Então aqui está a target do 15 minutos. Ó, deixa eu voltar para vocês entender a ordem. Aqui, ó. Né, a gente estava trabalhando, queria esse movimento, continuação do movimento até a target, e aí ele teve essa continuação, depois ele fez essa outra narrativa. Tá? Teve também do Nasdaq, e aí aqui a gente também teve um forecast que cumpriu, mais uma vez, cumpriu com o objetivo. Deixa eu achar aqui para vocês. Ó que mancada, hein? Só tirou no 0 a 0, deu uma agulhada. Vamos lá. Aqui, ó. Vou colocar no 15, numa hora, mas a gente estava aqui e eu acreditava que ele ia vir remover essas liquidez internas. Então vou colocar no 15 para ficar mais clean. Vou colocar no 15 e assim vai. Vamos ver. A gente estava no 1 hora, então vamos colocar no gráfico de 1 hora. Aqui, ó. Essa, aqui eu não mudei, aqui era um sell side liquid também, que era essa. Né? Então eu acreditava que o preço iria remover esse ponto de liquidez interna. Ele veio, removeu esse, não removeu ainda esse sell side liquid, mas de fato ele cumpriu perspectivas. Aqui, ó, essa, tá? Cumpriu e aí agora a gente está trabalhando esse processo de realinhamento. Aqui foi um stop que eu tomei ontem e agora esse break-even que eu fui tirado. Estava buscando estou buscando essa target, para ser sincero, né? O preço fez essa quebra, flipou aqui no sell to buy e aí no alinhamento, vou colocar aqui no alinhamento, eu executei, né, na geração do fluxo, rompimento, eu executei nessa, mas acabei de ser removido aqui no 0 a 0, mas não tem problema, tá? Depois eu pego outra trade. E é isso. Então a gente tem aqui os estudos,
Eu não atualizei ainda o EOD desse dia, não fiz um forecast de ontem para hoje à noite, que eu não estava em casa, cheguei tarde, mas né, a gente tem aqui, procuro estar atualizando com bastante frequência. Eu também não faço todo dia, porque não tem só eu que entrega as análises, né? Tem mais o restante do time, então às vezes eu não faço algum certo dia, porque alguém já entregou aquele ativo que eu estou acompanhando, e aí eu não vejo a necessidade de ter que fazer todo dia o mesmo ativo, sendo que também tem análises que estão sendo entregues. E, obviamente, eu valido todas as análises dos membros, eles têm domínio do operacional, né, o mesmo viés, a mesma forma de leitura. Então não é um problema um dia ou outro a análise não ser minha, ser de outro membro. É super válido, dá super certo. Para quem acompanha, consegue trazer na coleta e na análise aí um bom viés para o dia, para a semana também, que a gente está implementando também o swing trade, a macroeconomia e muitas outras novidades, tá? E esse ano, é, o foco é esse. Eu ainda não comecei a produzir, de fato, o conteúdo que eu quero, no formato que eu quero, que eu ainda não tinha até então aparecido aqui para falar com vocês, mas eu estou preparando, vai ser basicamente. Eu não vou contar exatamente a minha estratégia, mas vai ser basicamente eu vou. Tudo que eu faço aqui eu entrego para quem está na comunidade. Vai chegar ali no final da semana, né? Eu vou mostrar o que, que foi entregue, o que, que a gente analisou e qual foi a nossa performance na semana. O que, que através das nossas análises, o que, que a gente conseguiu extrair de informação, de trade, de lucro. E é isso. Vai ser muito mais um conteúdo da parte da prática, tá? O game for real, de verdade, tá? Sair um pouco só da analisinha, só da teoria e mostrar mais a parte de execução, a parte de que não tem como ninguém falar que, ó, não tá sendo feito, tá? Vamos mostrar mais essa parte sim, vai ser o foco, beleza? E é isso. Ó, estou mapeando aqui o EURUSD. Por quê? Porque faz tempo que eu não opero ele, tá? Eu tô achando ele muito lento, por mais que ele sempre foi clean nas condições dele. Eu tô preferindo o GBP, eu comecei esse ano operando o GBP. GBP e Nasdaq, tá? O GBP um pouco menos, mas eu vou tirar essa que aqui tá na subestrutura de 1 hora e depois eu vou precisar. Mas o GBP e o Nasdaq, então eu estou um pouco mais focado nesses dois ativos. O euro ele anda, mas aí às vezes ele falha, aí fica uma enrolação, e aí eu já não tô com muita paciência para isso. Quero pegar alguns movimentos. Mas eu tô mapeando agora porque tem os membros, né, da comunidade que ainda assim acompanha, ainda assim opera. Essa trade aqui, pô, às vezes acontece, eu entro na operação, ela paga um tantico e depois vou deixar ela assim, né, que ela deu BE e depois me tira no 0 a 0. Esse ano eu tô com uma performance boa, peguei ótimas trades, filtrei bastante algumas formas de executar, mudei até então alguns modelos de entrada meu, estou executando mais por engolf, na maioria das vezes. Na verdade, eu acho que assim, o engolf ele se tornou no momento o meu principal modelo de entrada, sabe? Ele vem sendo bastante funcional para mim. É que eu amadureci mais ainda a forma como eu estou coletando, como eu estou criando minhas narrativas, né? A coleta que eu digo, a forma como eu estou fazendo esse mapeamento aqui. Obviamente eu não estou falando detalhadamente, mas tudo que eu estou vendo eu estou visualizando com atenção, eu sei o que está acontecendo com o preço. Mas eu padronizei o meu modelo de entrada, estou entrando mais por engolfo. E tá ficando bacana, tá? Eu vou mostrar para vocês, vou só terminar até o mid time frame aqui esse viés, que tá a target do H4, né, a subestrutura. Agora eu tô colocando isso daqui no geral, porque aqui a gente teve a entrada de todo esse momento, tá?
E até por conta disso eu coloquei a protegida nesse ponto, pela renovação contínua do fluxo bullish, a gente pode considerar isso e isso. Tudo aqui, essas quebras, né, basicamente eu vou considerar no 15 minutos. Então, as suas mudanças, boss, tá protegida, target do 15, né, e estou aqui mapeando com um pouco mais de objetividade, numa hora, os momentos. O que eu estou usando bastante? Eu estou usando também a questão do ciclo, tá? Ciclos de movimentos. O que é ciclos de movimentos? Por exemplo, isso. Esse daqui é um ciclo de movimento de expansão, né? E esse é o ciclo de movimento de retração. Aqui a gente tem um processo de alinhamento, tá? No caso, eu não vou ficar mapeando o processo de realinhamento. E aqui a gente tem um processo de expansão novamente. Aí, novamente, é um padrão, não tem erro. Ciclo de retração. E aí a gente usa nesse ponto. Comecei a colocar esse monte de coisa e nem. Deixa eu fazer assim, ó. Só para ficar organizadinho. Opa. E assim, assim. Então, através disso, a gente consegue entender bem as etapas do momento, né? Em que momento eu estou no ativo, se eu estou no movimento de expansão, se eu estou no movimento de retração. Isso ajuda muito, auxilia muito para que viés direcional a gente vai se encaminhar. Então, eu acredito, né? Obviamente, vai entrar o quesito estrutura aqui, os conceitos do SMC para falar sobre esse alinhamento, né, sobre essa possibilidade do preço continuar comprador após todas as mitigações na lag, etc. Mas esse auxílio dos ciclos ele é muito importante para a gente se encontrar no movimento, tá? Muitas das vezes eu gosto de usar ele numa hora, de fato numa hora, porque o que eu vou trazer como decisional no meu viés direcional vai ser o que eu estou vendo no 15 minutos. Por exemplo, outra coisa que eu passei a padronizar no meu operacional é tentar pegar as operações pós-flip do 15 minutos. Né? Quando a gente tem a quebra da estrutura, o preço vem, ele retorna, ele flipa uma região. Nesse alinhamento lá do low time frame é quando eu busco executar as minhas melhores posições, né? Muitas das vezes eu estou trabalhando a paciência para pegar nesse cenário do mid time frame, porque é um cenário mais seguro, é um cenário que dá mais certa assertividade, ela fica melhor, né? O risco-retorno, se eu quiser tentar buscar 5R ou 50R que seja, nesse cenário ele também tem uma probabilidade maior de acontecer, então eu estou buscando também padronizar um pouco mais as minhas execuções nesse cenário. Obviamente, cada cenário é um cenário, cada cenário pede uma tomada de decisão, uma gestão. Não mudo muito a minha gestão, tá? Depende muito dos cenários, mas na maioria das vezes eu teria estopado se eu não tivesse colocado no 0 a 0. Na maioria das vezes eu busco sim estar padronizando aí de acordo com o meu mid time frame, tá? Faça o seu ciclo de movimentos, isso vai te auxiliar muito. Se você dominar o seu operacional, vai ficar melhor ainda, você vai conseguir ter mais clareza naquilo que você está buscando para executar. E é isso, tá? Uma hora eu vou deixar assim, protegida. Tô considerando esse range aqui, tá? Desse ponto a esse, como o range de uma hora, porque aqui a gente teve captura, sweep, mais inovação do fluxo de toda essa lag, tá? E estou considerando essa mitigação e ver o que o preço ele faz nesse momento. Mas no 15 minutos é onde eu decido de fato o que eu estou vendo pro meu viés direcional. No 15 eu gosto de usar uma linha tracejada, que ele é a região onde é o time frame, perdão, onde eu decido o que eu vou fazer na minha vida no low time frame. Então eu passo a utilizar com 15 minutos essa marcação, até também por quesito de manter o gráfico mais clean possível para uma visualização melhor dos movimentos e coisas do tipo. Então aqui no 15, eu poderia
colocar o seguinte, esse movimento, para esse movimento, para esse. Então aqui eu tenho dois range, onde esse BSL ele seria protegido, né? De fato, a gente teria, então, nessa narrativa aqui, ó, o preço se tornando bullish, tá? E a partir desse momento entrar numa narrativa de compra. Porém, eu tenho que saber ler contexto, tá? E o que é ler contexto? Por exemplo, ler que por mais que eu tenha um boss nessa leg, aqui ó, esse boss, vamos escrever aqui ó, boss, que eu tenho, por mais que eu tenha boss nessa leg, eu tenho que entender que esse daqui é o ponto forte da minha estrutura, tá? E que todo esse momento, aqui ó, momento é igual a versão do fluxo pós-captura, tá? Tem que ter a pós-captura, no caso ele capturou essa região, essa leg, né? Mais precisamente, ele flipou essa região aqui, ó, bem pequenininha, mas foi ela, tá? Basicamente eu estou observando que o preço nesse momento, ó, nesse momento todo, ele está trabalhando o que? Ele está trabalhando uma mitigação na premium dessa leg, tá? Dessa daqui. Então, eu posso ter tido no nosso boss uma mudança estrutural, né? Que ele faz esse rompimento e se mantém. Isso não quer dizer que o preço, de repente, ele não continue essa narrativa, tá? Por quê? Porque a gente tem que respeitar o momento. O momento ideal agora, ele é comprador, tá? A gente tem uma narrativa com uma possibilidade de o preço ele fazer mitigações nessa premium, tá? E aí a partir dela ele começar também a virar. Mas para isso, o que a gente vai ter que ter? O low time frame, mostrando que essas quebras estão acontecendo, né? A ineficiência também do preço em gerar um rompimento na target, né? O fate close, então ele vem, que tá target, ele falha esse movimento, aí ele começa a virar, coisas do tipo, tá? São sinais aí que o mercado dá e graças a Deus o nosso operacional consegue mostrar para nós. Então aqui, basicamente, eu posso ler que o preço ele está fazendo mitigação nessa premium. Premium seria, né, o que está barato ou caro no range. Eu vou colocar dessa forma, ó, 50%. Então tudo que está abaixo de 50% desse momento, ele está discount, ele não está num preço tão caro para eu vender as coisas. Eu quero vender caro e comprar barato, tá? Então aqui ele está fazendo mitigações nessa premium, né? E a partir dessa premium ele pode buscar esse alinhamento. Como ele também pode continuar esse fluxo comprador tranquilamente, tá? Isso não é descartável. Mas na narrativa pode acontecer isso. Se ele perder tudo isso daqui, ó, nessa protegida, por exemplo, tá? Se ele perder essa protegida, o que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar, passar a considerar da forma como eu já estava considerando aqui, ó, por exemplo, esse é BSL, eu vou passar ele a considerar o que seria a subestrutura entre aspas, né? Eu vou renovando, vamos supor que ele fez isso, ali rompeu, aí ele vem e aí ele continuou. Então aqui foi a protegida, foi um rompimento de todo esse momento de fato, mostrando que, ó, eu tive essa agressão vendedora, mas a partir dessa correção eu tive a falha da minha protegida. Então, de fato, o fluxo aqui está mostrando que ele virou para comprador, né? Ele falhou todo o meu último momento de agressão. Então, eu tinha, a partir do rompimento interno, no pós, do meu momento, da minha leg, eu tive esse rompimento. Tá? Se ele vier e fizer algo parecido com isso, por exemplo, eu posso usar a minha protegida aqui, porque esse é um momento que gera, ou eu posso pegar, por exemplo, na onde de fato teve aquela agressão, aqui ela não tem toda essa agressão, mas vamos supor que aconteceu aqui, ó, nesse fundo. E aí, a partir desse fundo, foi quando aconteceu o rompimento, tá? E aí, a partir disso, a gente também pode colocar a protegida nesse ponto forte, que teve renovação de agressão de fluxo.
beleza? Então, é assim a forma como você pode usar, como você pode coletar também e, e trazer as suas narrativas do mercado para as suas execuções. Estava respondendo uma mensagem que quase perdi a linha de raciocínio. Tá? Então, no momento, eu estou visualizando isso. Vamos ver. Ó, se ele falhar, por exemplo, um rompimento ou ele sweepar essa protegida, o que ele vai demonstrar? Uma ineficiência. Obviamente, o nosso fluxo ele ainda é comprador aqui, analisando essa lei. Ele é comprador, então a possibilidade de ele continuar ainda existe. Mas, se o low time frame começar a demonstrar algo assim, ó, bom, eu vou entender que aqui foi um fade close, né? Toda a geração desse momento já se tornou liquidez, ela já é liquidez por ser uma target, tá? E por ter gerado essa ineficiência em criar, né, uma reversão, um rompimento na protegida, eu vou entender que o fluxo, por vez, ele vai querer mais ainda buscar essa target. Ele vai de fato lá? A gente não sabe, mas o operacional dá isso, a gente segue isso e a gente faz dessa forma. Fechou? E é isso. Então aqui tá o 15 minutos. Vamos colocar tudo bonitinho? Deixa eu organizar, porque eu fiquei falando e eu fui fazendo um pouquinho diferente. Eu coloco minha protegida assim aqui nesse ponto. Eu, eu não vejo problemas, tá? Porque eu leio dessa forma questão de momentos, questão de ranges. Eu sei que aqui houve a nossa interação e mudança na estrutura, portanto, é um motivo de eu estar considerando sim essa possibilidade de continuidade compradora, mas a gente também tem que ver o esforço e resultado do preço. Aqui a gente tem um resultado muito agressivo para um esforço em ter que subir muito mais lento, muito mais difícil dele se tornar, né, ele agressivo, igual as pancadas que ele fez para baixo. Então aqui é mais natural a gente interpretar, pô, o gráfico ele está aqui, né, o resultado no para subir é lento, para descer ele é rápido, ele é mais forte, né? Depois a gente faz o que? Retorna toda a coleta, tá? Então vamos só guardar esses desenhos aqui para ficar bem organizado. Colocar 15. A gente retorna toda a coleta. Então, pô, eu tenho meu 15 aqui. Analisa todo o contexto. Então, eu vou colocar todas. Ó, analisa o contexto. Então, eu tenho mitigação no extremo do 1 hora, protegida do 15, tá? Essa mitigação nesse extremo de momento que eu digo aqui. Essa target eu não coloquei o nome dela, vamos ver qual que é. Essa target é a do H4, que por sua vez ela também é um BSL do diário. Então vamos dar uma recapitulada aqui, ó. É um BSL do diário, vou deixar assim, ó, que eu não gosto de coisas bagunçadas. Por que um BSL? Porque aqui fez um fade close, ó. É fácil aqui a narrativa. O preço ele é numa estrutura vendedora, tá? A gente consegue acompanhar, é uma estrutura vendedora. Vou clarear aqui os desenhos para não te deixar confuso. Vou deixar H4. É uma estrutura vendedora, tá? Por sua vez, ele fez essa falha em rompimento aqui no H4. Ó, deixa eu tirar H4. Tá? Ele fez o fade close no H4 barra diário, né? Esse momento gerado ele se tornou liquidez, que foi o que eu marquei aqui. Então ele reverteu, capturou na premium do range, ó, premium do range do diário, tá? Então ele fez essa captura aqui, esse sweep, nesse BSL, Buy Side Liquid, e no seu movimento de expansão ele deveria cumprir com esse rompimento de target, porém ele teve um FTC. Fez esse FTC, gerou esse ponto de liquidez interno. Ok, gerou esse ponto de liquidez interno. O que eu posso colocar aqui? Pô, o preço ele está flipando aqui, Phelps, por exemplo, as intenções internas. Ok, eu vou descer meu tempo gráfico para eu visualizar melhor o que eu estou enxergando, tá? Dessas intenções. Então, aqui, ó, H4, né? Aqui já está um dos flips que eu citei. Deixa eu excluir. E aí eu entendo o seguinte, beleza, eu tenho a narrativa do High Time Frame, que é muito, muito, muito importante, de extrema influência, né?
E eu tenho a possibilidade do preço ele vir continuar buscando esse BSL aqui, essa liquidez do High Time Frame. O meu 1 hora, ele é comprador. Então ele está de acordo com essa narrativa do preço vir buscar essa target do H4, que também é comprador, a mudança está aqui, né? Então ele faz o rompimento, ele flipa no extremo e ele começa a alinhar. Ele é 1 hora, porém, ele é comprador, porém o meu 15 minutos, ele pode ser ainda considerado através do momento, né, vendedor, mas ele já deu intenções e sinais aqui da estrutura interna, entre aspas, né? Eu expliquei aqui a questão do boss, eu expliquei também as possibilidades do preço trabalhar ao extremo com falhas em continuidade compradoras, mas até o momento ele apresenta também sinais de ser comprador. Essa mitigação do extremo de 1 hora, opa, essa mitigação do extremo aqui de 1 hora, ela diz sobre essa possibilidade, por exemplo, do preço vir buscar esse BSL. Tá? Então eu vou usar tudo o que eu coletei na análise na coleta de dados, dos tempos gráficos, multi-time frame, e vou ver quais são as minhas possibilidades. Bom, é mais provável, agora dizendo sobre Fate Close no diário, tá? Esse fundo aqui, Fate Close no diário, esse Fate Close foi o flip do H4, H4 bullish, 1 hora bullish, 15 minutos alinhando. Então, se a gente tem o diário com ineficiência, tá? Diário com ineficiência para buscar liquidez interna. O H4 a gente tem estrutura compradora. 1 hora a gente tem estrutura compradora também. O H4 pós-flip. O 15, sinais de estar alinhando, provavelmente esse fluxo comprador ele vai se manter, né, em busca desses alvos aqui em cima. Então, é assim que eu coleto, é assim que eu trago as narrativas, é assim que eu compartilho minhas análises. E se você quer ter um pouco mais desse conhecimento no seu dia a dia, próximo de você, vem fazer parte da comunidade, vem fazer parte das nossas lives, aprender aqui com a gente. Pô, custa R$ 100 uma única vez, se você quiser, tá? Uma única vez. É, para tudo que a gente ensina, para tudo que a gente compartilha, o que eu estou mostrando para vocês é só gráfico, mas a gente tem indicador, a gente tem a própria dashboard da FML, que o Note que eu já apresentei para vocês em outros conteúdos daqui no YouTube, a gente tem os próprios conteúdos do YouTube, a gente tem mentoria performance, que é o foco só no mercado, só na execução. Obviamente, se você é iniciante no SMC, você não consegue ser aprovado na turma, tá? Tem ali uma categoria, você tem que ter uma certa experiência para não quebrar o ritmo, a dinâmica da mentoria, mas também tem ela, tem a mentoria 1 para 1. Eu limito muito as minhas vagas mensalmente, porque eu gosto de dar uma atenção bacana para a galera, então não pego muita gente, tá? Muito difícil, por exemplo, para vocês terem ideia de eu ficar assumindo 3 mentorados 1 para 1 no mês. Muito, muito, muito difícil. Ou eu faço com 1, no máximo 2, quando estou com uma demanda alta, tá? E a mentoria performance, que é o foco da parte de execução de trade, beleza? Top. De conteúdo é isso, é um conteúdo até um pouco mais preciso, é, mais para vir aqui me comunicar com vocês, deixar aí um pouco esse espairecer sobre esse sumiço, tá? A produção de conteúdo ela vai continuar, pode ter certeza. Foi mais mesmo para aparecer aqui, fazia tempo que eu não trocava um papo com vocês. E é isso, tá? Se você curtiu, o conteúdo, curtiu aqui escutar eu falar na orelha de vocês durante 40 minutos, é, deixe seu like, comenta, se inscreva no canal, compartilha com o pessoal aí que é de grande ajuda e vem fazer parte desse ambiente aqui, ó, que é a coisa mais linda, tá? Coisa mais linda. O pessoal é ativo, o pessoal opera. Como essa semana tá um pouquinho mais fraca, o pessoal tá um pouquinho mais lento, mas é todo santo dia a galera conversando, tá? Eu vou mostrar aqui, mas todo santo dia a gente tem de tudo, tem as perspectivas, tem financiados, por exemplo. Vamos entrar no financiados? Opa!
Olha os financiados aparecendo. Já já dá uma atenção. Teve outra, ó, que mandou no bate-papo esses dias. Tem as nossas análises de alguns dos times, tem as lives que a gente faz. A gente fez uma ontem. E, enfim, quer saber mais, quer ver um pouco mais, vem ficar próximo da gente, que o Phelps vai te esperar, vai te aguardar, vai te receber, a comunidade também vai te receber. É uma galera top, tá? Top, top, top de verdade mesmo. Se não for, se vocês falarem que não for, eu devolvo o dinheiro, tá? Se vocês falarem que o conteúdo não é de primeira linha, eu também devolvo o dinheiro. Eu tô falando isso aqui pra vocês. O dinheiro que eu digo é taxa, tá bom? Eu devolvo. Se vocês olharem e falar assim, pô, a comunidade não é isso que eu tô falando, a análise não é isso, não dá certo. Se falar que a minha análise não dá certa, eu também devolvo o dinheiro, tá? Tô falando isso daqui pra vocês. Mas não é sobre dinheiro, é sobre vocês se ambientar, estar num ambiente bacana, que todo mundo alinhado, querendo sucesso, querendo mais. E é isso, tá? Essa daqui foi minha operação de hoje. Deu break-even agora, sweepou o fundo aqui, então o meu alvo ele é na estrutura da H4. Foi a narrativa que eu trouxe para vocês. Se eu trouxe essa narrativa que eu quero compra no EURUSD, no GBP, ela não vai ser diferente, por serem pares de moedas é, bem semelhantes em seus movimentos, tá? O GBP ele tá melhor. Deixa eu fazer isso, né? Antes que eu vá embora, deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, tem trade, hein? Um pouco do que eu fiz nesse ano, tá? Vamos lá. Vou voltar aqui um pouquinho. Eu não tô com o TradeView Pro mais, porque eu não tava dando mentoria e aí eu não quis ficar pagando. Como agora eu vou voltar às mentorias, eu vou voltar 6 de janeiro. Então essa daqui foi minha primeira trade, sem R, só que eu fui estopado, tá? Muito por sacanagem. O meu stop, né, assim, o TradeView pro MetaTrader, às vezes ele tem uma diferença ali. O meu stop ele estava mais abaixo. Ele não teria me estopado, no caso, se eu tivesse posicionado bem certinho como deveria no MetaTrader. Eu posicionei da forma como eu coletei no TradeView, mas ela me deu esse stop e voou no meu alvo, tá? Eu tinha esse alvo aqui, remoção desse ponto de liquidez, e aí pagou 100 Rs. Depois eu fiz mais duas trades aqui. Essa primeira eu também fui estopado, então minhas primeiras trades, duas primeiras trades do ano foram stop, totalmente controlada dentro da gestão. E essa daqui eu também executei. No meu perfil do Instagram tem tudo, tem as prints também, tá? Do MetaTrader, para você não falar que isso daqui é só no TradeView, tem a print, igual eu mostrei aqui para vocês, ó. Se for para executar, a gente executa. Não tem problema nenhum, eu não tenho medo de tomar stop, nem de falar que eu tomo stop, porque eu estaria mentindo. E se você conhece algum trader que não toma stop, mais uma vez eu digo, me apresente essa pessoa, tá? Eu executei e fiz essa venda logo em seguida do stop, porém, aqui eu acredito que foi mais uma questão emocional do que técnica. Eu fui nesse pavio aqui, eu fui removido no 0 a 0. Né, eu tinha tomado esse stop, eu já também tinha tomado esse stop, eu não queria tomar um terceiro stop, então eu acabei protegendo cedo demais. Eu deveria ter protegido depois desse rompimento, tá? A partir desse rompimento, aí sim eu deveria ter protegido minha operação no 0 a 0. O preço voou, obviamente, para o meu alvo, que era essa target, né, na estrutura. Ó. Eu estava vindo o vendedor, operei o movimento de pullback, a retração e no movimento de expansão eu não queria perder. Foram 45 R que foram do que eu provavelmente deixaria andar, que pagou bem mais, ó, mais de 100 R, tá? Mas foram aí 45, 47 R, né? Nessa que eu fui tirar no break-even, aqui pagou 96, foi um stop bem menor. E depois a próxima trade foi essa daqui. Meu alvo era esse ponto aqui de liquidez, tá? Também fui estopado, então eu fiquei. As minhas primeiras trades foram 3 stop e um BE. E aí depois eu peguei esse takezinho aqui. Coisa linda, 11R. E aí aqui já me. Acho que já me deixou no lucro.
essa operação. Eu tinha me deixado no 0 a 0 no valor desses stop aqui, já tinha me deixado no 0 a 0. Teve essa trade, vamos ver se eu consigo chegar nela, porque como eu não tô com o Pro, num minuto não chega. Eu acho que não vai chegar. Ó, não chega não. Tem que ser no 15 mesmo. Ela tá pra cá. 1, 2, 3, ela tá aqui, ó. Essa operação eu acho que foi take. Não lembro, acho que foi take. Aqui foi o seguinte, tropa. Essa operação ela andou tudo isso, andou, só que eu não fiz parcial, não fiz nada. Minto, eu fiz sim uma parcial, fiz uma parcial nessa região aqui, tá nesse pavio. Fiz uma parcial aqui, depois eu queria pelo menos esse alvo de liquidez, tá? Esse daqui, e aí o preço voltou e me tirou no 0 a 0. Então aqui, essa daqui me deixou no lucro. Eu tenho que lembrar essa daqui, depois eu puxo. Vai estar lá no meu destaque no perfil do Instagram. Aqui foi um miss, tá? Eu já tinha essa narrativa de continuar trabalhando esse movimento para vir remover esse ponto, né? Então eu queria uma operação mais precisa. Foi um miss. Deixa eu deixar ele assim, ó. Pronto. Ele fez o rompimento, tal. Acreditei que ele ia de fato fazer pelo menos isso para seguir, mas não fez, me deixou aqui. Então eu não capitalizei nesse movimento. Depois eu tentei. Teve essa daqui que foi um break-even, né? Quando chegou a dar um 2 para 1, eu sabia do risco aqui do preço ele rabiscar, porque eu estava comprando, tentando pegar na continuação sem as boas confirmações, que também, né, por conta dessa ineficiência aqui em gerar esse rompimento, eu acreditei que o preço ele poderia pelo menos fazer isso, para depois fazer isso. Então eu executei nessa venda. Ela andou aí até 6R, não fiz parcial. Eu tava da forma como ele começou a agredir, eu fiquei convicto que o preço ia buscar aqui, então ia deixar para eu bater pelo menos 10R para eu fazer parcial. Porém, eu estava no 0 a 0, ele me tirou no 0 a 0, depois ele continuou bullish. Aqui foi, isso daqui foi quando? Em janeiro ainda, foi um stop, se eu não me engano, ou um break-even. Eu acho que foi um break-even. Tenho quase certeza que foi um break-even, né? Ele fez o flip dessa região, ó. Tava mitigando, tentei pegar nesse alinhamento. E aí ele falhou, continuou vendedor. Depois eu executei essa venda que foi linda. Foi de madrugada, antes da sessão de Londres, ó. 11 horas da noite. Executei essa venda, uns 10R, mandei lá pra galera na hora, tirei minha operação nesse alvo, que era o meu alvo, que eu estava programado. Ele fechou o gap, ele capturou esse imbalance, fez esse rompimento, ainda não tinha cumprido com esse rompimento. Eu acreditei então que ele sentiu necessidade de remover uma liquidez interna para depois seguir, e de fato ele fez isso. Então eu capitalizei nesse movimento. Depois que ele fez esse alinhamento e flipou, eu peguei na continuidade aqui, tá? Também capitalizei nesse movimento. Não foram exatos 26 Rs, eu saí mais ou menos aqui, só que nesse momento aqui, ó, quando ele começou a ficar assim, foi mais ou menos onde eu saí, mais ou menos os 20 R aí, deu essa operação. Depois, essas duas aqui, eu não executei, eu confesso que eu hesitei na hora. Eu tinha tomado, antes de virar um ano, eu tomei muito stop, porque eu não estava operando dentro das minhas sessões, não estava respeitando isso. E aqui não era nem sessão de Londres. Eu desacreditei um pouco. Não que eu desacreditei, eu sabia do movimento, mas eu tentei seguir a minha cabeça ali de ser disciplinado, então eu deixei passar 50, 60 aqui, que era esse alvo, tá? Deixei passar 60, dá 100R praticamente nessas duas trades. Fiquei arrependido, sim, confesso, mas eu deixei como trade porque eu visualizei, eu cheguei até a posicionar a ordem. Para não mentir, eu posicionei essa, aí eu pensei, isso daqui foi entrada no toque, tá? Não foi no engolfo, na confirmação, tava no toque. E aí eu olhei para toda essa lag, esse momento, eu falei assim, cara, não vou executar aqui não. Removi a ordem, deu 5 minutos depois, o preço foi exatamente lá, pum, pum, pum. Aí aqui
o preço fez a mitigação, era 4:30 da manhã, eu tava um pouco distraído. Aí eu lembro que quando ele fez essa mitigação, eu falei assim, pô, eu vou executar, não quero nem saber. Coloquei a ordem, só que o preço ele não voltou mais lá. Aí como ele não voltou, eu tava morrendo de sono, falei assim, não vou acompanhar não, vou deixar aí. E aí ele voou lindamente na narrativa que eu queria. Depois eu peguei esse takezinho aqui, 8R, um pouco mais simples. Também peguei esse 15Rs. E aí eu tomei esse stop no dia. Esses dias aí. Eu acho que foi stop ou foi break-even? Não, aqui foi BE. Tá, aqui foi BE. Se eu deixei assim é porque foi BE. Aqui foi stop, 19 de fevereiro. Hoje é dia. Deixa eu ver minha data. Hoje é dia 20. Esse daqui foi o stop de ontem. Tava em live com a galera. Então, depois de um bom tempo, eu fui tomar stop. Esse stop aqui foi mais pesado, tá? A minha gestão ela tava mais pesadinha. E aqui eu vou falar o quê, meu povo? Comecei dentro da operação, tá vendo? Essa é a vida do trader, tropa. Acontece. Poderia ter executado aqui? Poderia ter executado, só que eu tô gravando para vocês, tá? Tô mostrando como que é. A análise ela bate, ela acontece, o preço ele faz o que ele tem que fazer, independente de qualquer coisa, tá? Você tem que ser técnico, você tem que respeitar a sua operacional, você tem que respeitar a sua gestão, você tem que entender que o mercado tem todo dia, que se hoje, mesmo o preço indo lá no seu alvo, tá? Que é meu alvo, eu comecei o conteúdo nessa operação, no meio do conteúdo eu fui removido, e aí, ó, tá voando no alvo. São dias e dias, tá? A gente tem que aprender sempre a lidar com o mercado, entender que coisas desse tipo acontecem e é normal. Você é trader, você está aí para lidar com o mercado, com a volatilidade dele de todo dia. E quanto mais maduro você for, quanto mais disciplinado você for, quanto mais consistente em sua disciplina, em seus hábitos você for, seus resultados serão melhores com o tempo, só terão a crescer. É difícil, tá? Eu vejo matérias, eu vejo grandes investidores falando que day trade não presta, que day trade não enriquece, que day trade não vai te dar dinheiro, que 98% das pessoas quebra ou não consegue fazer dinheiro, o que é verdade, tá? Mas é porque é difícil, não é para qualquer um. E se você é uma pessoa que está querendo viver no mercado, você tem que ter essa mentalidade, você tem que ter esse conhecimento, você vai adquirir isso dentro da FML, não precisa nem falar sobre mentoria, isso é implementado e é passado todo santo dia dentro da comunidade, tá? Então, faz parte, é normal, eu não tenho vergonha, tá? Muito pelo contrário, eu tenho orgulho de ver que eu executei, que eu acertei, eu só vou terminar esse conteúdo quando o preço estiver aqui na Target, tá? E é isso, tá bom? É, faça o seu melhor, entregue o seu melhor, confie em Deus, confie no seu operacional, respeite a sua gestão, respeite a sua mente, o seu momento, tá? Tem dias que o mercado vai estar para o trader, mas tem dia que o trader não vai estar para o mercado. E saber entender o que é isso é saber quando e por que eu devo ou não operar, independente dos meus resultados, independente da minha postura, da minha situação, é saber se adaptar ao mercado e entender qual é o melhor de mim e em que momento é o melhor de mim para eu estar dentro do mercado. Porque situações como essa acontecem. Só que eu estou tranquilo, eu vou continuar tomando meu chazinho aqui, vou almoçar, vou seguir o meu dia feliz, feliz com o que eu fiz hoje, independente se eu ganhei, se eu saí no 0 a 0, se eu fui estopado, mas que eu entreguei o meu melhor. E essa é a mentalidade de quem vence, tá? Se você está preocupado em, pô, não pega o take e só toma stop, isso é normal, mas se preocupe também em ser disciplinado, em amadurecer sua postura no mercado, em confiar no seu operacional, porque eu vejo muitas pessoas não confiando no operacional e confia no operacional que você está estudando. Não precisa ser só o SMC, que seja o Price Action, Fibonacci ou qualquer outra estratégia que esteja por aí. Confie na sua gestão. Você não precisa fazer loucura, porque a loucura ela vai acabar. É como se fosse subir umas escadinhas. Você vai subir degrau por degrau, fazendo isso. A loucura, ela vai fazer isso. E depois você vai ter que recompensar tudo de novo, tá? Isso daqui é o descontrole emocional, tá? E eu me pergunto, para quê?
Em um certo momento na sua vida, você vai subir. Em algum momento, sabe o que, você vai ter que fazer? Nessa subida aqui, ó, você vai ter que voltar a alguma casinha para você consertar alguma coisa no passado, para você voltar a subir. É igual ao mercado, é a mesma coisa. Só que quando para acontecer dessa maneira, o que é normal, porque a gente só se desenvolve quando a gente erra, a gente só aprende no erro. Você precisa saber que o que você está errando está sendo de forma controlada, tá? Isso é muito importante. Se você faz loucura, muitas das vezes a loucura ela vai fazer isso com a sua escadinha, tá? E você não precisa disso. Então, tenha disciplina, acredite, tenha fé, ame Deus, tá? Esteja próximo de Deus, esteja com a FML e o sucesso ele chegará. Fechou? O preço não quer chegar na Target, mas ela vai chegar na Target, pode ter certeza. E Felps deixa esse abração, esse conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, comenta, curte, se inscreva, compartilha com seus amiguinhos, siga a gente, venha para a comunidade, que o melhor está aqui com nós. Fechou? Fiquem com Deus, forte abraço e fui!